quando eu escuto falar sobre DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, eu sempre penso naqueles alimentos que, no caso, estão estragados ou estão com uma data com um tempo de prateleira vencido, né? Mas é aí que a gente erra, porque na maioria das vezes, os principais alimentos vão ser esses aqui, ó, que são alimentos considerados saudáveis, né? Ao olho a gente vai ver e vai parecer que ele é saudável, mas a gente não sabe a carga microbiológica que ele tem, né? Eu coloquei essa planta aqui também, que é chamada aqui como Comigo Ninguém Pode, porque para lembrar que as infecções e intoxicações que acontecem por plantas e por fungos também são consideradas DTAs. Bom, quanto à definição, então, na literatura, a gente tem que as DTAs são doenças transmitidas por alimentos ou por água que foram contaminados em algum percurso da sua elaboração. Ou seja, são síndromes que se apresentam com sintomas como náuseas, anorexia, vômito ou diarreia e que causam danos sérios ao sistema digestório, que podem migrar também para problemas extraintestinais. Esses problemas extraintestinais aqui serão aquelas meningites neonatais, né, sendo as principais doenças extraintestinais. Os principais patógenos associados às DTAs, então, serão a salmonella, a E. coli, né, Escherichia coli, o Campylobacter, o Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e a Listeria monocytogenes. Hoje a gente vai conversar principalmente sobre a salmonella, a E. coli e a Listeria, porque tem muita doença que é transmitida por alimento, né? Quem teve inspeção sabe o quanto de doença que é vinculada só pela carne ou pelo leite. Então não tem como a gente falar sobre todas elas, mas assim, a gente vai dar uma conversada sobre as principais. Alguns conceitos também que a gente tem que levar em consideração, para que a gente não erre, né? Porque muita gente já errou, assim como eu também erro às vezes, os conceitos de toxinfecção, infecção e intoxicação. A toxinfecção e a infecção, elas são muito parecidas, né, o conceito, mas tem uma pequena diferença. Ó, a toxinfecção, ela acontece quando se ingere um alimento contaminado com um patógeno, e esse patógeno, ele vai liberar as toxinas lá no organismo do hospedeiro. O exemplo disso é a cólera. A infecção, então, ela acontece quando a ingestão do patógeno, e esse patógeno ele vai se multiplicar lá no intestino, e vai invadir, depois que ele se multiplicou, o lugar que ele for, ele vai invadir esse tecido e vai destruir todas as suas células, não todas, né, mas a maioria. Por exemplo, é a salmonelose, que a gente vai abordar hoje na palestra. E a intoxicação acontece quando você ingere já a toxina do patógeno. Um exemplo é o botulismo e a intoxicação estafilocóxica. Então, vamos começar falando sobre a Escherichia coli, né? Conhecida também como E. coli. A E. coli ela é da família Enterobacteriaceae. Então, o que quer dizer que ela ser dessa família? Quer dizer que ela é aquele tipo de bactéria que ela é encontrada normalmente na flora intestinal. Algumas famílias, né, não patogênicas são encontradas na flora intestinal, na microbiota intestinal. Elas são anaeróbias facultativas, quer dizer que elas crescem, elas precisam de oxigênio, mas elas conseguem viver também sem esse oxigênio. Ela tem esse formato de bastonete e ela tem essas fímbrias aqui, ó, que servem para ela conseguir fazer adesão na célula, para ela conseguir se fixar na célula. É uma bactéria gram-negativa, quer dizer, para quem não lembra, a bactéria gram-negativa ela tem uma menor quantidade de peptídeo glicano na parede, né, na parede celular, então ela é mais fina do que a gram-positiva. Mas isso não quer dizer que ela é menos patogênica, tá, gente? E ela é móvel. A gente tem, né, aquelas bactérias, né, na microflora intestinal, que elas não são patogênicas, mas a gente tem alguns tipos, né, que são encontrados que são patogênicas, né? Os principais vão ser esse aqui, a EPEC, a primeira, que é a E. coli enteropatogênica. Ela está bastante associada aos recém-nascidos por contato direto. Por quê? Porque essa bactéria, ela está associada às fezes, né?
Então, por contato direto da mãe com o filho, ela vai causar lá no intestino do neném, né, da pessoa, ela vai destruir as microvilosidades e essa pessoa não vai conseguir depois, né, absorver corretamente os nutrientes. Com isso, não tem absorção de nutriente, óbvio que esse alimento vai passar e vai causar uma diarreia, né? Então causa essa diarreia aquosa. A outra espécie, né, da E. coli que é patogênica é a STEC, que é a E. coli produtora de toxina Shiga. Ela é relacionada a surtos de diarreia com sangue, porque o que acontece? A patogenia dela, ela se adere ao intestino grosso e ela causa uma colite ulcerativa. Então, por isso do sinal clínico de diarreia com sangue. Outra coisa também é que ela é uma toxina, essa toxina Shiga, ela comete também os glomérulos renais, então ela também está associada à sintomatologia renal. Outra espécie é a ETEC, que é a E. coli enterotoxigênica. Essa aqui ela é chamada diarreia do viajante também, porque pensa comigo, uma pessoa, né, um turista, sei lá, dos Estados Unidos, Canadá, da Inglaterra, que vem viajar, né, para o Brasil ou para outro país que é menos desenvolvido, subdesenvolvido, e lá nesses países, muitas vezes, eles não têm os subtipos, as espécies de E. coli que a gente tem aqui. Então, esse turista, ele vai comer alguma coisa, alguma comida aqui, e tem a presença dessa bactéria, e por muitas vezes ele não, né, não tem anticorpos suficientes para deter essa bactéria, e ele vai ter essa diarreia. Outra espécie é a EIEC, que é a EIEC, é a E. coli enteroinvasiva. Essa aqui também ela é parecida a sintomatologia com a Shiga, porque ela destrói os enterócitos, então ela também vai ter aquela diarreia com sangue, só que nesse caso ela vai ter muito sangue e muco também associado. Outra espécie é a SPEC, que é a E. coli extraintestinal, que é aquela causadora de meningite nos neonatos e também está associada às infecções urinárias. Então, a transmissão ela vai ocorrer através do consumo do alimento infectado ou através de animais que também estão acometidos pela doença. Os principais alimentos associados a esse micro-organismo vai ser as verduras, né, as carnes, produtos lácteos, leite cru, queijo, as frutas e os produtos de panificação. Não só esses alimentos, mas todos os alimentos que não são corretamente higienizados, né? Porque lembra que tem associação ela está associada à falta de higiene, né? No caso. Então, se uma pessoa ela faz um manejo desse alimento e esse alimento e a pessoa não tem higiene, um exemplo, a pessoa que vai no banheiro, depois sai, vai mexer com o alimento e não lavou a mão, ela pode estar, sim, carregando essa bactéria. E ela está muito associada a lugares sem saneamento básico, ou países também que é subdesenvolvido, né, por conta dessa, olha essa imagem aqui, por conta das fezes, né, porque tem uma grande quantidade de E. coli nas fezes. Então, a sintomatologia clínica vai ser a diarreia aquosa, né, lembrando da patogenia, né, principalmente esses sinais gastrointestinais, a desidratação por conta da diarreia e por muitas vezes por conta do vômito também, e as infecções do trato do trato urinário. O diagnóstico e o tratamento, então, a cultura, vai ser feita cultura de amostras infectadas, no caso, sangue, fezes e urina. O legal, ou não tão legal assim, é que ele é um meio, como por ela ser uma bactéria gram-negativa, esse meio de cultura vai ter que ser o meio de cultura MACONC, porque ela é uma bactéria seletiva, ela não cresce em qualquer meio de cultura. Então, o tratamento vai ser feito também por antibióticos, aquelas cefalosporinas de terceira geração, e restabelecer o reequilíbrio do paciente, né? O reequilíbrio hidroeletrolítico. A profilaxia, então, vai ser pensando naquelas medidas de prevenção. A profilaxia vai ser pensando, então, em como essa doença chega até as pessoas, né? Então, a principal medida de prevenção vai ser
pensando na estrutura sanitária, né, que vai ser feita a realização do tratamento e da água do esgoto, e pensando também na higiene. A higiene é muito importante, não só para combater essa bactéria, mas outras também bactérias e vírus, a gente, né, tem que pensar também nos vírus, mas levando em consideração a higiene pessoal, a higiene dos alimentos, e lavar sempre as mãos antes de preparar os alimentos, antes de se alimentar e depois também, depois de se alimentar, e antes e depois também de ir no banheiro. Agora a Ana vai falar um pouquinho sobre a listeriose. Vou tentar aqui ligar meu microfone. Bom, então agora eu vou abordar um pouco sobre a listeriose. Ela é uma infecção causada por bactérias da espécie Listeria monocytogenes. Ela é considerada uma zoonose e acomete animais domésticos, silvestres e os humanos. Ela foi descoberta em 1926 através de um estudo com coelhos e cobaias. Em 1929 foi descoberto que ela causava infecção também em humanos, mas somente em 1980, depois de surtos em países da Europa e América do Norte, que ela foi reconhecida como uma zoonose transmitida via alimentação. Essas bactérias são bacilos gram-positivos, elas são móveis, não produzem esporos, são anaeróbias facultativas, catalases positivas, e elas são extremamente resistentes ao meio ambiente. Elas podem sobreviver em solo, planta, fezes, nos animais, água e alimentos. Ao todo, existem 13 sorotipos da Listeria monocytogenes e os que mais acometem os humanos são o 4B, o meio A e o meio B. Elas são capazes de sobreviver numa temperatura de 0 a 45 graus, sendo que de 30 a 37 é a sua temperatura ideal, num pH em torno de 4,1 a 9,6, sendo que de 6 e 8 é o seu ideal, e elas também conseguem resistir ao NaCl entre 5 a 10%. Então, a epidemiologia. Ela é uma doença esporádica, ela tem ocorrência durante todo o ano, com maior ocorrência durante os meses mais quentes. Ela pode ser transmitida pelo contato direto com animais infectados, transmissão vertical, que é da mãe para o feto, e a principal é a ingestão de alimentos contaminados. Principais alimentos que são acometidos são leite não pasteurizado, seus derivados, e também vai acometer carnes de bovinos, suínos, aves, peixes, embutidos, frutos do mar, frutas, verduras e legumes. Essa doença afeta principalmente as pessoas imunossuprimidas, gestantes, idosos e os fetos recém-nascidos. E ela tem grande importância e preocupação para a saúde pública porque ela tem uma alta taxa de mortalidade, de 20 a 30%. A cadeia de contaminação. Esses alimentos acometidos pela listéria podem ser contaminados ao longo de toda a cadeia de produção, se não houver uma higienização adequada dos funcionários, dos equipamentos, dos utensílios, se eles não manipularem da maneira adequada e se houver o contato do produto final com as matérias-primas. E mesmo que as indústrias garantam a inocuidade, quando chega esses alimentos nos nossos domicílios e nos restaurantes, elas podem ainda assim sofrer a contaminação devido ao contato entre os alimentos crus e os cozidos,
ou devido à manipulação inadequada, como está mostrando aqui embaixo, uma pessoa que utiliza a mesma faca para cortar dois alimentos diferentes. Isso pode levar a uma contaminação cruzada. Essas bactérias, elas são capazes de sobreviver até mesmo sobre a refrigeração dos frigoríficos e das nossas geladeiras, e não altera o cheiro e o gosto desses alimentos. Então, a pessoa vai acabar comendo sem nem perceber que está contaminado. E elas são muito resistentes ao meio no ambiente industrial, porque elas produzem biofilmes, que é uma substância que confere resistência a elas no meio ambiente. Vai fazer com que essa colônia de bactérias fique aderida nos equipamentos, nos utensílios, e se não houver uma higienização adequada, pode contaminar os alimentos ali na indústria. Aí, o mecanismo de ação e virulência. Ela é uma bactéria intercelular facultativa, então ela tem capacidade de se multiplicar dentro de macrófagos, hepatócitos e outras células. Ela vai entrar no nosso organismo através da via oral, vai atingir a mucosa intestinal, vai se aderir, atingindo a circulação sanguínea, vai atingir linfonodos, o baço, o fígado, onde ela pode ser fagocitada por macrófagos ou entrar em células não fagocíticas através de um mecanismo conhecido como zíper, que consiste na ligação de proteínas de superfície, as internalinas A e B, com receptores na célula do hospedeiro. E o principal fator de virulência dessa bactéria é a listeriolisina O, que vai fazer com que ela consiga fazer poros na membrana do fagostomo, e isso permite que ela se multiplique, que ela não seja digerida pelos macrófagos e consiga se multiplicar ali dentro da célula. E conforme ela se multiplica também através de uma proteína chamada ACTA, ela vai utilizar filamentos de actina da célula do hospedeiro para produzir uma cauda polar que permite que ela atinja células adjacentes e inicie um novo ciclo. Aí, se a pessoa tiver um sistema imune adequado, essa bactéria vai ser eliminada em torno de uma semana. Porém, os indivíduos do grupo de risco, como eles têm imunossupressão, as células de defesa deles não são capazes de eliminar, então vai acabar dando uma infecção em outros tecidos. E ela tem tropismo pelo sistema nervoso central e úteros gravídicos, que é onde ela vai se manifestar de forma mais grave. Sinais clínicos, ela tem um período de incubação que varia de 3 a 70 dias e ela se apresenta de duas formas, a não invasiva e a invasiva. A não invasiva ocorre nas pessoas que não são do grupo de risco, que têm um sistema imune até adequado. Daí essas pessoas podem ser assintomáticas ou apresentar sintomas semelhantes a uma gripe, como dores musculares, febre, calafrios, cansaço, dor de cabeça e vômitos e diarreia. A forma invasiva vai ocorrer nas pessoas do grupo de risco. Nas grávidas, elas são assintomáticas ou têm os sintomas semelhantes aos das pessoas de forma não invasiva. Porém, a bactéria tem capacidade de atingir o feto e vai provocar o nascimento prematuro, septicemia, exantema papular, ou se adquirido durante o parto, o recém-nascido vai apresentar depois de cerca de uma semana meningite. Em imunossuprimidos e idosos, vai ocorrer septicemia, meningite, encefalite e, na maioria desses casos, vai levar a óbito. Pode passar o slide. O diagnóstico é feito pelo isolamento bacteriano nas amostras de sangue ou de líquido cefalorraquidiano, da placenta ou do feto. O tratamento pode ser feito com antibióticos como a ampicilina e a gentamicina. Em pacientes alérgicos às penicilinas, é indicado que se use trimetoprim e sulfametoxazol. Se iniciado de forma precoce, o tratamento nas grávidas pode minimizar as chances do feto se tornar infectado.
Só que no grupo de risco, mesmo com esse tratamento, pode vir a óbito ainda. A prevenção e o controle também está ligada basicamente à higienização adequada. A gente tem que fazer a higienização das mãos com água e sabão, sempre antes de manipular alimentos ou depois de manipular os alimentos crus. Tem que realizar a cocção correta desses alimentos, evitar o consumo de alimentos mal cozidos e evitar ingerir o leite não pasteurizado, porque a pasteurização, ela eliminaria as bactérias. Então, temos que evitar consumir esses alimentos que não são pasteurizados. E evitar consumir os alimentos, as frutas, verduras e legumes sem a devida lavagem. Também a gente tem que evitar a contaminação cruzada dos alimentos crus com os cozidos. O correto seria utilizar uma tábua de corte para cada tipo de alimento, como está aqui na imagem do lado, uma para laticínios, uma para vegetais e assim por diante. É importante também realizar a higienização dos equipamentos, das superfícies e utensílios e evitar guardar esse alimento por bastante tempo na geladeira, consumir o quanto antes. E as pessoas do grupo de risco devem evitar o consumo desses alimentos que são facilmente acometidos. Nas indústrias, elas devem ter um programa de autocontrole para minimizar a ocorrência da listéria. Deve haver uma sanitização do local, dos equipamentos, dos utensílios. Deve haver uma conscientização dos funcionários para que eles também utilizem e façam a higienização correta. Evitar a entrada de animais, poeiras e insetos na indústria. E a indústria deve seguir um fluxo de forma que o produto final não tenha contato com as etapas anteriores para que não tenha contaminação cruzada. E os refrigeradores têm que ser mantidos a menos 4 graus. E se forem identificados alimentos infectados, tirar da venda o quanto antes. Assim como as outras ETAs, eles têm que ser, essa doença tem que ser notificada de forma compulsória e imediata, segundo a portaria do mapa número 204 de 2016, só que devido ao período de incubação longo, acaba que ela é subnotificada. Aí aqui eu trouxe uma notícia da África do Sul, que entre 2017 e 2018 eles enfrentaram um grande surto de listeriose, foi considerado o maior do mundo pela OMS. Se iniciou em 2017 e teve fim somente em setembro de 2018. Cerca de 1.000 pessoas foram infectadas e 204 dessas pessoas vieram a óbito. E o Ministério da Agricultura também, para conferir a inocuidade desses alimentos, criou o programa de Listeria monocytogenes através da Instrução Normativa número 9, de 2009. E ela faz parte do Programa Nacional de Controle de Patógenos. E nesse programa eles analisam produtos de origem animal com pH maior que 4,4, atividade de água maior que 0,92 e concentração de NaCl menor que 10%. O Ministério da Agricultura, então, realiza visitas de forma periódica nessas indústrias e coleta amostras desses alimentos e envia para laboratórios para fazer a análise, né, para ver se acha a listéria nos produtos ou não. E eles também avaliam como está sendo feita como está sendo realizada a cadeia de produção, se eles estão seguindo as normas, vai avaliar a higienização, vai verificar os programas de autocontrole dessas indústrias e se estão realmente sendo feitos da maneira que consta nos documentos. E aqui eu trouxe a análise que saiu no anuário de 2019, que é as análises do ano anterior, que é 2018. Aqui nesse quadro constam os produtos que foram analisados, produtos carnes e os lácteos,
E dentre as 1.092 amostras que foram analisadas em 2018, foi identificada a Listeria monocytogenes em 1,65%. E caso seja constatado que tem Listeria monocytogenes nesses alimentos, eles podem ser reprocessados. Aí faz o teste de novo. Se der negativo, aí eles podem seguir o fluxo de venda normal. Ele pode ser vendido. Senão, o produto é retirado do mercado. E agora a Lauren vai falar sobre a salmonelose. Então, gente, boa noite. Vamos falar agora sobre a salmonelose, começando primeiro pela bactéria, né? Que daí é a salmonela. É uma bactéria gram-negativa, um parasita celular facultativo, não esporulado, anaeróbico facultativo e pertencente à família Enterobacteriaceae. Então, o sistema de nomenclatura do gênero Salmonella, ele vai incluir duas espécies, que é a Salmonella entérica e a Salmonella bombori. A espécie Salmonella entérica, ela ainda vai ser subdividida em 6 subespécies que são designadas por nomes ou algarismos romanos. Já foram descritos mais de 2.500 sorotipos de Salmonella, sendo que 60% deles são referentes à Salmonella entérica. Todas as espécies e os sorotipos de Salmonella, eles são considerados patogênicos para o humano, sendo os sorotipos Typhimurium, Enteriditis, Newport, Handbag e Tennessee, os agentes etiológicos que são mais frequentes nos surtos e nos casos de salmonelose. No Paraná, a partir do ano de 1995, a salmonelose ela passou a ser a principal doença transmitida por alimentos e foi analisado os surtos ocorridos entre 1999 e 2006. O Sorovar enteriditis foi o predominante tanto nas amostras de pacientes quanto nos alimentos que foram envolvidos nos surtos. Pode passar, Marcos, o slide. Então, a salmonelose, ela é uma das principais zoonoses para a saúde pública em todo o mundo, né, não só no Brasil, pelas suas características de endemicidade, alta morbidade e, principalmente, pela dificuldade da adoção de medidas de controle para evitar o perigo de infecção dos consumidores. A ampla distribuição de bactérias do gênero Salmonella entre os animais, a existência de portadores assintomáticos, que é muito importante falar também, a habilidade de permanecer no ambiente e nos alimentos, são fatores que contribuem para que esse patógeno seja o agente etiológico mais frequente nos surtos de infecção gastrointestinal, envolvendo alimentos em vários países, como eu já disse. Segundo a OMS, a salmonelose é uma das doenças das DTAs mais importantes, né, transmitida por alimento, e muitas pessoas são afetadas todos os anos, e também tem que levar em consideração as perdas econômicas decorrentes do tratamento médico hospitalar, né, dessas pessoas que são acometidas, infelizmente, e da necessidade de reprocessamento ou de destruição dos alimentos que são contaminados. Por exemplo, para o Brasil, que é um grande exportador de carne de frango, é muito preocupante quando acontece um surto de salmonela, numa granja, por exemplo, porque aí vai acarretar uma perda econômica muito grande, né? Outras doenças, gente, elas também podem ser vinculadas por salmonela, como, por exemplo, a febre tifoide, né, que é causada pela salmonela entérica e o sorovar tif, e as febres entéricas, que são causadas pela salmonela entérica e o sorovar paratif A, B e C. Infelizmente, como já foi dito em cima, a salmonela ela pode infectar muitos gêneros alimentícios, né? Então, muitos gêneros alimentícios e ela tem uma distribuição muito grande, então é muito difícil de detectar, de prevenir, no caso. Pode passar o slide, Marcos. Então, a transmissão. A transmissão da salmonela, ela vai ocorrer por ovos, por leite, produtos lácteos, carnes, verduras, pela água também, infelizmente. Inclusive, recentemente teve um caso de cebolas roxas no Canadá, se não me engano, que foram notificadas devido à presença de salmonela. Então, às vezes a gente vincula a DTA em carne, assim, basicamente carne, ou a salmonela, no caso, todo mundo vincula ao frango ou ao ovo, e infelizmente a gente nunca pensa na questão da verdura também, né? E nesse caso aí que aconteceu, foi bem recente, acho que foi mês passado, a gente pode ver que infelizmente é uma bactéria que ela
ela pode infectar, assim, quase todos os tipos de alimento. Pode passar, Marcos. Agora a gente vai para os sinais clínicos aqui da salmonelose, que são náuseas, vômito, febre moderada, dor de cabeça, fezes líquidas esverdeadas, fétidas, podendo conter ou não sangue. E aí vai surgir também prostração, debilidade muscular e também sonolência. Alguns sorotipos de salmonela não tifoide, elas podem invadir a corrente sanguínea do indivíduo e causar uma septicemia, né? E em casos mais graves, pode levar à morte do indivíduo. Então, é muito importante reiterar que, como o Marcos falou no começo da palestra, as DTAs normalmente são associadas ao sistema digestório. Porém, elas podem migrar também, as bactérias podem migrar para outros sistemas, e isso é muito importante porque pode levar à morte de uma pessoa, né? Por isso que tem que ser tomadas as devidas precauções e cuidar muito da questão da higiene e da manipulação dos alimentos para que não ocorra nenhum dano muito grave. Pode passar, Marcos. Agora são a patogenicidade e a virulência. Então, a infecção com a salmonela, para gerar a salmonelose, ela vai se iniciar na mucosa do intestino delgado e do cólon, onde as células vão atravessar a camada epitelial do intestino e elas vão se proliferar ali. As células bacterianas vão ser fagocitadas pelos macrófagos, resultando em uma resposta inflamatória decorrente da hiperatividade do sistema retículo endotelial. Raramente vai se observar septicemia ou infecção sistêmica, né? Porque, graças a Deus, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porém, ainda há a chance disso acontecer, por isso é importante sempre a gente estar informando para as pessoas que a DTA tem que sim ter cuidado, tem que ter uma atenção, porque não é só náusea e vômito, a pessoa realmente pode ter um choque séptico e morrer. Aí, alguns serotipos de salmonela, eles vão apresentar grandes plasmídeos de virulência, né? E esses plasmídeos, eles contêm genes relacionados à capacidade de multiplicação desses sorotipos dentro do macrófago. Esses plasmídeos, gente, eles também são capazes de induzir a lise de macrófagos. Com uma resposta, isso vai gerar uma resposta inflamatória e vai causar enterite no paciente. E também algumas enterotoxinas são causadoras de diarreia, são supostos fatores de virulência da salmonela também. A liberação de toxinas, citotoxinas ou enterotoxinas dentro do citoplasma da célula intestinal do paciente vai resultar em acúmulo de fluido no lúmen e isso vai provocar a diarreia. Agora, os métodos de detecção da salmonela em alimentos. Né? Felizmente, nós temos muitos métodos que produzem um resultado rápido, diferente do método de cultivo tradicional, que demorava bastante, então isso era muito complicado, e agora nós temos esses métodos que são alternativos e são muito atrativos devido à sua maior agilidade, né? A vantagem de ter um resultado mais rápido. Então, nós temos a hibridização de DNA, a reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, que é muito utilizado, técnicas que empregam anticorpo fluorescente, aglutinação em látex, radioimunoensaio, imunodifusão e também ensaios imunoquímicos. Agora, para a profilaxia, né, basicamente a profilaxia das DTAs, como a gente conseguiu ver até agora, tem a base, né, o foco central na higiene mesmo. Então, a higiene é uma questão que tem que ser tratada tanto o consumidor, né, que vai comprar aquele alimento, tanto quanto a indústria, que também tem que ter uma preocupação extrema com essa questão, porque não é só a salmonelose, são várias outras doenças que também a gente não conseguiu falar aqui hoje, que podem ser vinculadas devido a uma falta de higiene, que é uma coisa básica. Então, algumas medidas que podem ser tomadas em relação à salmonelose são lavar utensílios, superfícies e mãos com água e sabão após o contato com carnes e aves cruas. No caso dos ovos, a gente tem que manter eles sob uma refrigeração de 4 a 7 graus, desde o armazenamento até o momento do consumo. Cozimento adequado das carnes e dos ovos. Hábitos de higiene pessoal, né, gente? Principalmente a lavagem correta das mãos, né? Então, isso é muito importante. E agora, no próximo slide, pode passar, Marcos, o slide. Na linha de produção, igual eu falei, né? Não só o consumidor, mas também a indústria. Aí nós temos a seleção da matéria-prima,
utensílios e equipamentos cuidadosamente higienizados, fornecimento de água potável, né, porque também vimos que a salmonela pode estar também na água, infelizmente, adequado sistema de tratamento de lixo e esgoto, adoção de boas práticas de fabricação e implantação do sistema APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle na indústria, que é muito importante também, afastamento dos portadores assintomáticos da área de produção, porque, por exemplo, na questão dos frangos, muitos deles são assintomáticos, então, assim que for detectado que eles estão, né, com salmonelose, eles têm que ser afastados para não gerar ali um tumulto e acabar infectando toda a granja, né? E aqui também métodos de preservação e de transporte adequados.